Representante, chegou a hora de estruturar 2025. Hoje vamos falar como construir um planejamento estratégico eficiente e te dar as ferramentas necessárias para você dar o primeiro passo em busca dos objetivos do seu negócio. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Olá, pessoal, bem-vindos ao último Mercoscast do ano. Já tô aqui no clima natalino de vermelho. É uma honra ter ficado esse ano inteiro aqui com vocês e ter todos esses grandes convidados que passaram. Eu sou Mirielle Weber, coordenadora de expansão na Mercos, e hoje aqui não estou sozinha, então temos mais um novo convidado aqui no Mercoscast, ele que é o Bruno. Bruno, muito obrigada pela tua participação, você que vem representando a Barbosa e Colombi Representações para falar um pouquinho aí de planejamento, mas bem-vindo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Já falei para vocês que eu sou fã do Mercoscast. Acho que minha empresa só chegou onde chegou graças ao Mercoscast de verdade, porque é muito aprendizado, é muito conhecimento que esses dois mestres e todo mundo que também já passou por aqui passa para a gente. Acho que é bom a gente olhar um pouco de fora, né? Porque a gente está acostumado a ver nosso mercado aqui da forma que a gente sempre vê. É legal ter um olhar diferente, muitas vezes de outros nichos, mas que dá insights para a gente tentar sempre melhorar. Boa. Não, e para quem tá vendo hoje o Mercoscast, por favor, se concentre no Afonso, no Caetano, no Bruno, né? Não na parte de trás ali dele, tá? Vamos ficar aqui combinados. Mas obrigada também, Afonso, Caetano. Último episódio, gente. Último episódio do ano. Obrigada pela participação nesse e todo esse ano como foi, né? Cenário lindo para encerrar o ano, né? É festa. Obrigado. É festa. Obrigado, Bruno, por estar aqui com a gente. Obrigado, Caetano, Mirielle. Prazer estar aqui com vocês também. Sempre muito bom. E concordo com o Afonso. Esse cenário, se você está ouvindo o Mercoscast, dá uma olhada no vídeo aí, porque o cenário está bonito aqui. Daqui a pouco o Bruno conta qual que é a atuação dele, vocês vão entender o que a gente está falando. Prazer estar aqui com vocês. Boa. Não, e ganhar dos livros do Caetano hoje, né? Hoje é a mescla entre conhecimento e divertimento, pô. Tá moleza. Boa, gente. E Bruno, óbvio, né? Então, a gente quer te conhecer, quer ouvir um pouco mais sobre a tua representação, como que você está se planejando, fazendo esse planejamento estratégico, mas conta um pouco mais sobre como você atua hoje. Legal. Bom, eu sou da Barbosa e Colombi Representações, eu sou Bruno Barbosa, sou um dos sócios. A gente trabalha com a representação de alimento e bebida importado e principalmente vinho, por isso que acho que dá para ver, para quem não está acompanhando por vídeo, eu trabalho com vinho, o cenário é de vinho, e foi legal a menção sobre livro que você fez, porque o pessoal que trabalha com vinho há muito tempo fala que o vinho ele é um livro que você pode degustar, né? Porque quando você toma o vinho, óbvio que a gente tem a parte comercial e tudo mais, mas você está tomando um pouco da história daquele vinhedo, da história daquela região, da uva, de quem fez o vinho, então não é só um líquido como um refrigerante ou como um destilado, ele tem um pouco a mais de história para contar para a gente. Como também com a cerveja, em muitos dos casos, é bem interessante. Mas eu sou representante comercial oficialmente há 13 anos, como falo oficialmente com o meu Corsesp, com a minha empresa, mas trabalho com vendas desde os meus praticamente 14 anos, porque meu pai era representante, meu pai foi representante por 40 anos da vida dele. Eu comecei como preposto dele, não nada oficial, era o preposto filho, né? Então eu passava pedido por fax para ele, para as empresas, ajudava a digitar pedido depois quando começou a ter sistema, até porque daí ele já não entendia muito de sistema, então eu que fazia essa parte de back-office para ele. E quando eu completei 18 anos, fui para a rua, comecei a trabalhar com ele, atender alguns clientes. Ele dava só o osso para eu roer, né? Não dava filé mignon, mas eu atendia alguns clientes que ele julgava que era importante eu atender e assim comecei. Infelizmente, depois de 2 anos na rua, ele veio a falecer. Eu continuei a trabalhar e abri minha empresa e estou aqui desde então. Por praticamente 10 anos como uma eu-presa, né, como 99% dos representantes comerciais são, né, um representante que não tem uma empresa oficialmente, né, tem um CNPJ para emitir nota, mas é um trabalho que seria como um CLT para a empresa que ele representa. E muito graças ao Mercoscast, eu estou puxando o saco porque realmente vale a pena ser puxado esse saco, mas muito graças ao Mercoscast eu virei uma chavinha de entender que não, eu não sou
funcionário, né? Eu sou uma empresa, sou um CNPJ e para isso eu também preciso ter uma estrutura. Então a gente trabalha em 6 pessoas aqui, com back-office, que o Afonso chama de secretária, né? Mas a gente chama aqui de back-office, que faz esse apoio para a gente, mais burocrático, de pedidos e tudo mais, e mais gente na rua ajudando a melhorar o atendimento do cliente. E conta pra gente, assim, Bruno, como que o planejamento estratégico ele foi importante e levou hoje você ter sucesso na tua empresa, crescer a sua empresa, sair do eu para os 6 pessoas, né? Eu acho que quando eu falo de 99% dos representantes, aqui eu também vou falar que 99% dos representantes não fazem planejamento. E eu falo isso com experiência própria, porque eu também não fazia. A gente trabalha muito na reação, né? Tem a meta para bater, qual cliente eu vou vender, é muito reativo do que o cliente vai propor, de o que a concorrência está fazendo, então tem pouco planejamento de como executar. E acho que esse foi a principal mudança que eu fiz na nossa empresa, de planejamento, de começar a olhar diferente, de como vai ser o ano inteiro, como vai ser cada trimestre, como vai ser cada mês, e acho que mais importante do que isso, não adianta só a gente planejar se a gente não entender o que a gente precisa entregar. A meta ela é parte do negócio, mas a gente precisa entender o que são os principais KPIs da representada e o que são os principais KPIs do nosso cliente, né? Então, porque se a gente tem uma empresa que está precisando melhorar a margem e um cliente que está precisando melhorar, muitas vezes, o investimento de marketing dele, às vezes a gente fica brigando por preço, é uma besteira que às vezes o cliente ele fica brigando, mas a gente consegue dar uma solução que vai ajudar muito mais ele e ajudar muito mais a nossa representada, né? Eu acho que tem que ter esse planejamento e tem que ter acompanhamento do planejamento também, né? Não adianta a gente planejar o ano e esperar, planeja em janeiro e depois em dezembro vai ver se deu certo. Não, temos que acompanhar e direcionar e muitas vezes mudar. Meu planejamento era entregar X% nessa operação ou nesse setor, eu já vi que não vai dar, então, aquele setor está respondendo melhor, vamos tentar deslocar parte do que a gente tinha programado aqui para lá. Acho que temos que ser abertos a mudanças, né? E isso também é um outro problema de 90% dos representantes. Não ser aberto a mudanças, né? Quando vem mudança, normalmente o representante ele assusta, ele acha que é perseguição, né? Acho que a gente tem uma relação empresa-empresa em todos os casos, com o nosso cliente e com a nossa representada. Ninguém é inimigo, né? A gente quer fazer a empresa crescer, porque quanto mais a empresa crescer, mais dinheiro a gente vai pôr no bolso, que é o objetivo final, né? Muito bom. E Afonso, você que conhece muitos representantes também, vivenciou bastante isso, aonde que percebe-se a falta de planejamento estratégico no dia a dia do representante? Assim, quais são os primeiros indícios de que falta um planejamento bem executado? Assim, é muito difícil a gente dizer que, como o Bruno disse, que a maioria não planeja, é um fato, né? Tem mudado isso? Tem, bastante. Tem mudado isso, graças a Deus, a gente vê, né, que essa profissionalização está acontecendo no nosso setor. Mas onde você sente é que você vê, assim, alguns representantes com oportunidades em regiões, em produtos ou em representações, e ele não enxerga isso porque ele não está preparado para receber isso, entende? Aí passa uma oportunidade na frente e eu acho, eu consigo analisar, eu costumo analisar uma deficiência minha ou de um colega ou de um setor pelo resultado que ele está tendo, ou pelo resultado que ele teve no ano anterior, né? E de você achar que aquilo pode ser melhorado. Então, é nisso que eu vejo que falta planejamento. E eu vou falar por mim, obviamente. Eu estou terminando um ano e aonde eu não fui bem naquela pasta ou com aquele cliente, mas vamos falar pela pasta, naquele ano, me falta o que eu não fiz? O que eu planejei que não deu certo? O que eu planejei que eu não implantei? Eu acho que é aí que você faz uma análise de que está faltando alguma coisa e de que você não fez, né? Muitas vezes até, Miriam, não é que o cara não faz o planejamento, né? É o que o Bruno falou, ou ele não acompanha, ou ele não, que a gente falou em outras vezes aqui, ou ele não muda o que está dando errado, e aí chega o final do ano, ele olha e fala, puxa, foi muito ruim isso aqui e tal. E aí, a gente está num dinamismo de mercado absurdo, as exigências e a pressão por resultado
é a maior de todos os tempos da minha carreira como vendedor. Então, o que acontece nessa hora de final de ano aqui? Do jeito que a gente está planejando, os nossos gestores estão também. E aí eles começam a achar peças para mudar, porque eles são cobrados. Pô, aquela região tá ruim, o Afonso não foi bem. Não, então, eu olho o meu planejamento em cima do que eu não consegui fazer e por quê, né? E aí eu fico tentando fazer analogias com alguns colegas que ou que não deram certo ou que deram certo. É nesse sentido que eu faço um pouco de avaliação. Assim, ver quem não deu certo para você não fazer igual, né? Então, eu costumo... Não tem... A gente não pode ter vergonha de copiar o que está dando certo. Então, eu sou muito disso, de olhar o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, o que eu fiz numa pasta que deu certo e na outra não deu, e assim sucessivamente. Não é fácil. Nós, como representantes, né, o Bruno também deve ter isso, as fábricas têm os seus planejamentos, né, e nós somos as peças deles, né. Então, muitas vezes você está pensando uma coisa, a fábrica vem com um troço totalmente diferente, um crescimento absurdo em cima sem te falar o que você vai fazer. Então, a gente sofre um pouco, né? Como eu estava dizendo com relação à pressão. Né? Pressão talvez não seja a palavra, mas a busca por um resultado que talvez não esteja sustentável. Completando o que o Afonso acabou de dizer, muitas vezes o nosso planejamento tem que se adequar ao planejamento da empresa. De novo, a gente planeja o ano e no meio do caminho eles podem mudar, e vou te falar que normalmente vão mudar. Muda um gerente, muda um consultor e muda todo o planejamento, né? Mas é importante a gente ter o nosso planejamento para a gente poder mostrar para a empresa também, porque quando eles vêm com um crescimento que seja absurdo, ou até com outro plano, às vezes mudar condição de pagamento, ou mudar, se você tem embasamento, se você está planejado, você pode mostrar que às vezes é uma decisão ruim. Não necessariamente a empresa vai acatar a informação, mas se você mostra que você está informado, muda a forma de cobrança, né? Eles vão entender que não está dando certo e você mostrou que não ia dar certo, então muda a visão da empresa até quanto a representada, eles começam a escutar mais, né? O Afonso, que é um cara que já tem muito tempo nas representadas dele, com certeza é ouvido. O gerente, quando tem uma mudança, vai chegar no Afonso e conversar, né? Deve ser muito diferente até para o gestor, né? Ele lidar com um papel igual o seu, como o do Afonso, onde chega com a base muito mais estruturada, do que às vezes lidar com o representante que chega sem nada, e óbvio que o representante que chega sem nada, ele vai ter que se adequar ao que está pronto ali, né? E não vai nem conseguir dialogar ou discutir sobre alguma coisa, né? Mas até para ti, Caetano, hoje, olhando esse papel do representante comercial, olhando até essa dificuldade que tem o planejamento da empresa, o planejamento do escritório, como que você acha que o representante ele deve se preparar e o que ele não deve negligenciar, por exemplo, nesse planejamento? Olha, você sabe que é engraçado, né? Até gravei um vídeo sobre isso. Antigamente, você fazia, por exemplo, uma análise de SWOT, né? Você falava assim, análise de SWOT, pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Antigamente as empresas tinham dificuldade de falar dos seus pontos fracos. Hoje em dia elas têm dificuldade de falar dos seus pontos fortes. Porque é tanta pressão do mercado que as pessoas acabam esquecendo o que elas fazem de muito bem, né? Então, assim, eu vejo que a gente precisa planejar a empresa de representação comercial, e quando ela começa a distanciar muito do que é planejado pela representada, isso é um sinal claro de que tem algo acontecendo ali que você vai precisar lidar com isso, sabe? Ou tomar decisões em relação a isso, porque você tem que ter a base que você acredita na sua representação comercial, né? Porque você tem uma coisa super importante, que é a sua carteira de clientes, né? Então, assim, todos os episódios quase fala sobre isso, a gente precisa ter uma análise sobre o que está no nosso controle e planejar o que está no nosso controle. Por ter coisas que a indústria muda, que a representada muda, o representante acaba não planejando. Então você tem que planejar o que está no seu controle. Planejar os seus canais de vendas, planejar a sua gestão financeira, planejar os seus indicadores de performance, rever os seus indicadores de performance, planejar a sua gestão da carteira de clientes. Tem várias coisas que você pode e tem que planejar, né? Na minha visão, tem que planejar suas metas. Se a meta sua tiver um desencaixe da meta das representadas, tem que analisar isso e tem que conversar, porque a pior coisa é não conversar, né? A pior coisa é não sentar e conversar, e aí você falava assim, eu acredito que eu vou fazer esse número, você fala, cara, na verdade não vou fazer. Ou para fazer esse número, eu vou ter que destruir o planejamento da minha representação comercial, porque eu vou comprometer outras representadas. Então,
tem que ter o acordo, tem que sentar e tem que planejar o que está no seu controle da sua representação comercial. Eu vejo que o representante muitas vezes não planeja porque ele joga na mão da representada, só que daí você está jogando o seu futuro na mão da sua representada, e isso é muito ruim. Então você pode planejar, por exemplo, vou trazer novas representadas ou não? Vou abrir mão de uma representada ou não? Vou expandir minha carteira de clientes ou não? Vou vender mais mix ou não? O que eu vou fazer e o que eu não vou fazer? Isso tem que estar planejado, né? Eu uso sempre, quando eu falo com um representante comercial, uma folha só para fazer o planejamento. E aquilo ali tem que estar claro. E aí depois eu disponibilizo para vocês isso daí. Tem que estar claro as respostas básicas, né? Eu vou vender mais o quê? Eu vou vender menos o quê? Qual é o movimento que eu vou fazer para esse ano? Isso está no seu controle. E legal você falar tantas vezes e colocar esse não, né, dentro do planejamento, porque ele acaba ajudando no meio do planejamento, né? Ou nem no planejamento, no meio da execução, que quando surge às vezes parece uma grande oportunidade, e aí você volta no planejamento e se analisa, né? Esse faz parte do que está no planejamento, ou esse não que está ali estipulado vai ajudar, né? Acho que acaba dando uma direção muito mais clara. E até falando para a parte... Mirelle, eu acho que o não, desculpa te cortar, quem sabe o mais importante do planejamento, né? Dizer não é super importante, né? Porque às vezes a gente diz sim, por exemplo, assim, eu tenho uma representada que representa pouco no meu faturamento e que tem um plano super ousado de crescimento e jogou esse plano na minha mão. Só que para eu fazer esse movimento, eu vou comprometer uma outra representada que me dá sustentação, que é bacana para mim. E aí você pode falar para o cara, beleza, eu vou fazer, mas sabendo que não vai fazer. Veja que você está entrando numa seara terrível, sabe? Então, quando você fala assim, olha, de repente não vou conseguir entregar, de repente nessa representada vou dividir minha região, né? Claro, com muita parcimônia, com muito cuidado, mas tem que tomar decisão. E a hora de tomar decisão é na hora do planejamento. E outra, exigindo um pouco de planejamento das indústrias. Porque eu fico louco da vida quando às vezes eu chego em fevereiro, março, e a indústria vai falar a meta para o representante comercial. Pô, em fevereiro, março, meu irmão. Pô, fevereiro, março já foi 1/3 do ano. Não dá para buscar, né? Então, assim, quanto mais maduro o relacionamento com a representada, maduro mesmo, mais você vai ser respeitado e mais você vai ter o seu planejamento efetivo. Claro que não é um mundo, não é esse conto de fadas, né? Que tudo funciona, mas você tem que ter os seus princípios e, cara, vamos conversar sobre o plano para o ano que vem? Sabe quantos representantes ligam para a indústria para perguntar o plano antes da convenção de vendas? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Às vezes eu falo com o diretor comercial da empresa, eu falo assim, pô, você vai dar a meta em fevereiro? E aí ele fala assim, não, mas os caras bons já me ligaram para saber a meta. Então veja só, seja você o cara bom, liga para saber a meta antes, liga agora, né? Quem está final do ano agora ouvindo o podcast, liga agora para perguntar qual que é a meta, qual que é o objetivo, porque isso tem que estar no seu planejamento, né? E acima de tudo, na minha opinião, ouça o planejamento dos seus clientes A e B. Porque eles também vão dizer coisas para você que muitas vezes a gente ignora. Eu sempre falo isso e eu vou repetir aqui. Se você faz planejamento sem perguntar para o seu cliente qual que é o planejamento dele, não é um planejamento, é um chute. Os seus clientes A e B têm que saber o que eles estão planejando. Eles planejam abrir novas lojas, expandir a operação. O que eles estão planejando, seus clientes A e B? Eles são parte do seu planejamento. Faça o planejamento junto com ele. E eu vi, Bruno, você concordando muito com isso e até queria ouvir de você como que você se preparou para o planejamento. Isso que o Afonso, que o Caetano trouxe, fez parte dessa construção do planejamento e até como que você moldou as suas metas, objetivos, os traços e vou até aproveitar. Como que você vai analisar esse planejamento ao longo do ano? O que o Caetano falou seria o mundo ideal, e a gente sabe que nas nossas representadas, na maioria, não acontece, né? Muitas vezes realmente fica para depois desse planejamento, ou tem uma mudança brusca no meio do caminho do que era planejamento do ano, não espera a execução, ou muda de novo um gestor, ou muda às vezes uma pessoa. Tudo que muda dentro da empresa muda o objetivo da empresa, e a gente acaba ficando no meio desse redemoinho e tendo que se adaptar. Mas eu acho que é muito importante o que o Caetano falou na questão da gente entender o objetivo da empresa para fazer o nosso planejamento e entender como entregar esse objetivo. Por exemplo, às vezes a ideia é expandir carteira de cliente. Então, eu vou conseguir? Às vezes não. Às vezes eu vou precisar realmente dividir a área, ou às vezes, vale a pena eu trazer alguém para me ajudar nessa expansão, para a gente conseguir executar o que essa empresa traz.
se eu conseguir executar, eu vou conseguir pagar essa pessoa que eu estou trazendo. Tudo isso é uma questão de planejamento da nossa parte, né? Por mais que a representada vai mudar, e ela vai mudar, toda empresa muda, a gente tem que entender se vai valer a pena para a gente e ser honesto com a empresa. Às vezes a gente vai chegar na empresa e falar, ó, esse plano que você está propondo eu não vou conseguir executar dessa forma, então o que a gente pode fazer? É a conversa, né? Que normalmente não tem, e só depois que já deu errado vai ter uma conversa para explicar o porquê que deu errado, mas nunca teve essa conversa antes ou durante para entender o porquê que está dando errado. Mas para a gente, o nosso planejamento no final é sempre olhando os KPIs das empresas e trazendo para a gente o que a gente consegue adequar. Então, faturamento, óbvio, sempre vai ser o planejamento A, a gente vive de faturamento, as empresas, mas depois a gente vai, e cada ano a gente está adaptando de uma forma. Então, ano passado a gente tratou muito margem, que era um ponto muito crítico, era uma dor muito grande das representadas, então a gente tentou tratar muito essa questão de margem. Hoje a gente percebe que para a gente conseguir executar melhor o plano, a gente tem que levar muito mais informação para o nosso cliente, então por isso que a gente também aumentou a equipe esse ano, para tentar levar mais informação do mercado para o cliente. O nosso cliente muitas vezes não sabe o que está vendendo, o porquê está vendendo, como está vendendo. Eu lido muito com redes de supermercado, com empórios e coisas desse tipo do varejo alimentar. Cada categoria reage de uma forma, não existe um varejo como um todo, né? O bazar vai estar de uma forma, a parte de bebidas vai estar de outra, dentro de bebidas cerveja é de um jeito, cerveja especial é de outra, a mercearia quente, tudo vai ser, cada setor de uma categoria que tem um comprador vai ser diferente. Então, a gente precisa levar a informação para ele, até para ele entender por que a gente está propondo. Às vezes a gente chega com uma meta que parece absurda para ele, às vezes uma rede vai ter um objetivo de crescer 10% no ano, que já é um objetivo muito até ousado, dependendo do tamanho dessa rede. E a gente vai chegar para ele propondo um crescimento de 25%. Ele vai falar, mas você tá maluco. Agora, se você mostra para ele o porquê que você está querendo crescer esses 25%, qual é a expectativa do mercado, quais são as pesquisas, ele já olha diferente, ele já começa a entender e ele compra a briga com você, porque você mostra para ele que se ele não executar isso, o concorrente dele vai. O mercado tá tendencioso a crescer isso. Então, se ele ficar esperando, deixar faltar produto, não vai ter como ele crescer esse percentual esperado do mercado. Eu acho que a gente tem que puxar essa informação também, tem que ser esse consultor do nosso cliente, né? Ajudar ele a vender mais. Isso parece papo de vendedor, mas não é. A gente precisa ensinar nosso cliente a vender mais e vender melhor. A gente precisa levar a informação para ele. Eu vou puxar o Afonso agora. Queria ouvir de você também, Afonso, como que está sendo esse momento, ou se você já fez, ou se você está na construção desse planejamento de 2025, quais são os pontos mais relevantes que você está dando atenção agora? Eu estou fazendo, sim, já tomei algumas decisões e vem muito de encontro com o que o Caetano falou, que é o não, né? Eu não vou seguir com isso, eu não vou fazer isso, eu não vou pegar mais representada. Eu dividi o ano em quarters aí para fazer essas análises, para ver se o resultado das mudanças acontecem, né? Mas é muito baseado em vamos dizer assim, dinamizar o resultado das empresas que dão resultado e, assim, dizer não para as que não estão dando resultado, porque as cobranças são as mesmas, ou quase as mesmas. Porque eu sempre digo que a gente, como representante, é muito ruim a gente aceitar uma representação e não entregar o resultado que o cara quer. Então eu me incomodo demais em ser o representante e não entregar, e ainda enxergar que o próximo ano tende a ser mais difícil ainda com aquela representada em função das outras que você tem. Não sei se eu fui claro. Eu tenho 5, 6 pastas muito grandes, com regiões muito grandes, com uma carteira de cliente grande, e eu continuo dizendo que eu consigo crescer nessas pastas ainda. E essas outras que não têm essa força, acaba ficando num segundo plano sem merecer. Isso me incomoda um pouco. Então, depois desse ano que eu passei fazendo várias mudanças na equipe, no jeito de atender, ou priorizando um canal do que o outro para fazer experiências, eu agora estou na fase de
talvez abrir mão de algumas pastas, eu já estou fazendo isso, né? E vou me concentrar em 6 a 8 pastas que realmente eu vou conseguir performar, entregar performance e atender bem a carteira de clientes. Então, o meu planejamento está muito, muito em cima disso, de eu não ficar tendo um monte de um portfólio absurdo que eu construí, graças a Deus, me orgulho disso, mas sem entregar resultado e aí não conseguindo responder a uma solicitação, a um resultado. Então eu acho isso ruim, isso sempre me incomodou a vida toda. E eu estou trabalhando para isso. Por quê? Porque o mês passa muito rápido, os resultados têm que ser entregues. Eu sou um cara, me considero um cara comprometido com o que a indústria quer de mim. Eu estudo o tamanho que eu preciso ser pela região que eu estou. E aí você tem uma fábrica que você tem 20% do faturamento do cara, eu tenho casos que eu tenho 1/3 do faturamento do cara. Como é que eu vou deixar de dar atenção para ele em detrimento de uma pasta que eu não vou conseguir? Então eu estou preferindo fazer o meu planejamento em cima de prioridades mesmo. Não só a prioridade minha para com ela, mas principalmente a dela comigo. Eu olhar e falar qual é a indústria que está olhando para mim como importante no negócio dela, né? E se você olhar para o teu negócio, o negócio da indústria, ela enxergar que o Afonso tem 20% do faturamento dela, cara, isso é é muita responsabilidade a ponto de você não se planejar para responder a esse tamanho. Então eu tô preocupado em corresponder a quem eu decidi que ficar. É isso. É uma mudança que eu já fiz no passado e agora expandi e agora estou enxugando de novo. Mas sempre, graças a Deus, muito mais forte, muito mais robusto com a maneira de atender. Então, é mais ou menos isso o planejamento que eu tenho feito, de estar pronto, né, de estar mais preparado para essas pastas maiores, com as regiões mais importantes e assim sucessivamente. É difícil para um vendedor ficar sem falar, né? Eu escutei o Afonso, eu pensei num outro ponto que é muito importante, porque a gente falou de olhar representado, de olhar a nossa representação, mas é importante a gente enxergar qual representada também vai ajudar o nosso cliente, né? Muitas vezes a gente tem uma representada que o cliente que é parceiro nosso, quando ele tem a confiança, ele vai comprar o que a gente indicar para ele. Então, muitas vezes a gente está com uma representada que a gente vai vender para ele, mas que não vai girar tão bem, ou que vai ser uma dor de cabeça para ele. Então, vale a pena continuar com essa empresa? Vale a pena... a gente tem que olhar se a gente está realmente oferecendo uma solução para o cliente ou se está só enchendo ele de linguiça para poder ganhar mais dinheiro, né? Eu acho que a grande diferença do que o Afonso falou, mas que está dentro, é a gente olhar ao contrário também, né? Olhar no PDV para trás se faz sentido continuar com essa empresa, né? Se faz sentido continuar com esse produto. E eu acho que duas palavras que não combinam é planejamento e procrastinação, né? Porque você não pode procrastinar uma decisão de tirar uma representada, você não pode procrastinar uma ação diferente que você precisa fazer, o planejamento não vai ser bem executado com isso, né? E até pensando nessa parte de planejamento, Caetano, como que você enxerga que são as ferramentas, os métodos, o que é o mínimo que precisa existir na mão do representante comercial na hora de ele for montar o planejamento dele de 2025? Tá, eu vou colocar, eu abri aqui na minha tela aqui, as perguntas que eu sempre falo, não só para representantes, como para a empresa, porque às vezes a gente planeja tanta coisa que a gente se perde, né? Primeira coisa é você repensar o seu posicionamento, né? E os seus diferenciais e como você está trabalhando os seus diferenciais. Todo planejamento tem que começar com isso, né? O que eu faço de diferente, o que eu faço de melhor, o que eu preciso aprimorar e que posicionamento eu tenho como representante comercial, né? Mas assim, falando na prática, né? Você tem que definir se em 2025 você quer ter mais clientes ou você quer aumentar a sua participação por clientes. Se você quer ter mais clientes, quantos clientes a mais você quer ter? Se são clientes A, B, C, ou se você quer aumentar a sua venda por cliente e qual é o seu ticket e quanto é o ticket que você quer chegar por representadas, certo? O segundo ponto que eu sempre trabalho é o seguinte: qual indicador, se você melhorasse, se você ganhasse eficiência,
você teria um resultado mais importante? Porque às vezes a gente quer melhorar tudo e não melhora nada. Então, qual indicador você precisa ter mais eficiência que mudaria o seu jogo? Por exemplo, Caetano, eu não quero aumentar minha carteira de clientes. Isso significa, eu preciso aumentar meu ticket médio. Então, o ticket médio é um indicador super importante para mim, eu vou trabalhar esse indicador. Então, esse é um ponto super importante para a gente definir. Eu quero ter uma região nova na minha representação comercial, ou certo? Ou quero aumentar minha penetração na região atual. Se eu quero uma região nova, que estratégia eu tenho para expansão de região? Ou se eu quero aumentar minha penetração na região atual, como eu vou aumentar minha penetração? Mapeando o mercado, definindo novos clientes, enfim, para aumentar a sua participação na região atual, você precisa ter um plano. Eu vou ter uma equipe maior, certo, dentro da minha representação comercial, ou eu vou ter pessoas mais qualificadas? Se eu vou ter uma equipe maior, para que eu preciso de uma equipe maior? E se essa equipe, de repente, às vezes é uma função que poderia a tecnologia fazer, ou se eu preciso ter pessoas mais qualificadas, quem são as pessoas da minha estrutura que eu tenho que dar ou você melhora, ou você aperfeiçoa, ou você capacita, ou vai estar fora do jogo. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante, tecnologia, Mercos faz muito parte disso. De que maneira eu preciso inserir tecnologia na minha empresa de representação comercial, certo? Ter um software, enfim, que outras soluções de tecnologia eu tenho para melhorar a operação da minha representação comercial. Eu preciso estar atento a isso, porque o mercado claramente caminha para isso, para ganho de eficiência. E eu preciso buscar novos canais de vendas, ou qual canal de vendas eu preciso aprimorar. Veja que o representante que responder essas perguntas, ele já tem um planejamento maravilhosamente feito, sabe? E isso é uma página, eu estou lendo aqui uma página da minha palestra. Então, assim, às vezes o representante tenta fazer uma loucura toda e não faz o básico que ele deveria fazer, né? E o básico é isso daí. Então, esse é um slide da minha palestra que, para mim, se o representante responder isso, ele já está fazendo um super planejamento. E isso também deveria estar, a resposta também deveria estar numa página só. Você pode falar, Caetano, eu vou fazer um planejamento desse para cada representada? Pode ser, né? E deve ser, na verdade, né? Mas, acima de tudo, o planejamento da sua representação é a chave para todas as outras suas representadas. É o episódio de milhões mesmo, né? Que depois dessas perguntas aí, quem não pegou um papel e caneta ou anotou no celular todas essas perguntas que o Caetano fez é porque não quer criar o planejamento mesmo, né? É simples. Eu vou ter que assistir de novo esse Mercoscast para anotar, porque eu não anotei agora, eu já pensei que eu quero saber quando que vai pro ar para eu anotar. Eu também. Olha, gente, até eu queria entender, assim, para vocês, e acho que o que você falou ali, Caetano, é bem importante, mas ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de pensar no planejamento, ainda dá tempo de executar, ainda dá tempo de fazer tudo, e acho que basta dar o passo, né? Exatamente, é isso. É decidir, começar a responder as perguntas e, se não tiver resposta, procurar a resposta, que também já é super importante para o planejamento. E para ti, qual que é o erro do representante comercial que ele não vai poder cometer na hora de fazer o planejamento? É o que eu falei lá antes, é usar a desculpa da representada, sabe, assim, porque a representada é uma parte do seu negócio importantíssima, mas o seu negócio é o mais importante. Às vezes você fica se perdendo entre a representada, né, as definições da representada e o seu negócio, e você não planeja nenhuma coisa nem outra. E aí você é um passageiro, né? E a gente não pode ser passageiro, a gente tem que estar no comando da operação. Senão você não tem uma empresa de representação comercial de verdade, você é um vendedor. Então, o pior erro é você ficar dependendo do planejamento da representada. E vou aproveitar, Bruno, você falou sobre dos acompanhamentos e tudo ali, né? Cria o planejamento. Então, a gente falou aqui, já temos boas perguntas para responder, né? Espero que vocês ali anotaram todas as perguntas. Planejamento executado, aí vem a parte da ação, né? Como acompanhar no dia a dia, como acompanhar esse planejamento ali durante o próximo ano? O que você daria de dicas para o pessoal que está já com o planejamento pronto e agora vai trabalhar mais com uma execução? Vai parecer jabá, mas não é. Mas eu acho que o Mercos é uma ferramenta fundamental, principalmente para quem tem mais de uma representada. Vamos partir de quem tem só uma representada. Quem tem só uma representada, se ele não tem a informação que a empresa passa de acompanhamento, de número de BI e tudo mais, ele não tem informação nenhuma. Então vamos supor que ele tem só uma representada e recebe essa informação de BI. Já dá para ele fazer esse acompanhamento, porque normalmente vai estar no BI toda essa informação. Agora, para quem tem mais de uma, ele precisa de um software que agregue toda essa informação. Ele precisa entender, porque muitas vezes ele atendeu o cliente com uma, mas não atendeu com outra. Ou ele atendeu, por exemplo, eu tenho representadas que eu atendo com o mesmo CNPJ 5 compradores diferentes numa rede.
Eu preciso saber se eu atendi realmente esses 5, se eu realmente faturei, se eu aumentei o mix, ou se não. Às vezes eu estou crescendo, estou batendo meta, mas estou entregando uma margem menor, estou diminuindo o mix. Se eu não tivesse informação, se eu não tivesse número, de nada adianta, não vou conseguir acompanhar. Aí o planejamento é só escrita, né? Só pedaço de papel no duro. Se você não acompanhar, entender se você está entregando. Né? Por isso que eu gosto muito de usar o Mercos para conseguir agregar todas essas informações e fazer um comparativo real. Até para, como eu tenho equipe hoje também, conseguir conversar com eles e mostrar, falar, não é uma cobrança que eu estou tirando do vazio. Não, olha aqui, tá vendo esse cliente? Nossa, quando você mostra isso pro seu vendedor, para a sua equipe, eles entendem que realmente está embasado, né? E da mesma forma, aí pegando da contramão a representada, né? Se ela quer cobrar o vendedor dela, o representante dela, ela precisa mostrar, ela precisa explicar o porquê, explicar o como fazer. Não adianta só falar, você tem que vender mais. Mas peraí, vai vender mais como? Para quem? Do que? A gente tem estoque disso que você quer vender mais? Você quer crescer 30%, mas tem 30% a mais de estoque? Não tem, então não tem como, né? Não faz sentido nenhum. Mas eu gosto de analisar principalmente no geral, no macro, olhando, por exemplo, se os clientes compraram no mês, quanto o cliente comprou em faturamento, em mix e tudo mais, para olhar o todo, mas depois a gente precisa olhar representada por representada, cliente por cliente, a curva de Pareto, a gente precisa olhar no detalhe, a gente tem um prospect importante, peraí, a gente fez todo o esforço para converter esse prospect, como que foi o atendimento? Aqui a gente não tem um CRM tão bom, então a gente não tem o acompanhamento no detalhe sobre atendimento, sobre quando foi feito o contato, como foi feito, qual foi o retorno, isso a gente não consegue executar. E até uma cobrança que eu deixo em stand-by, porque eu tenho outras cobranças mais importantes para fazer para a equipe. Mas eu acho que quem tem esse acompanhamento de CRM é muito importante isso, ver como foi feito o contato com o cliente e entender se esse é o contato que o cliente quer que seja feito, né? Hoje tem cliente que prefere comprar via B2B, um e-commerce B2B, tem cliente que prefere comprar pelo WhatsApp, tem cliente que precisa da visita, tem cliente que só quer visita se for algo realmente muito relevante. Então, às vezes você marca a visita com o cliente porque você quer vender para ele, senta na frente dele, se você não trouxe nada de relevante para ele, você vai cair no conceito dele, né? Ele vai demorar mais tempo ainda para marcar de novo uma visita com você. Então, é importante, e tem o cliente que ele vai querer a visita para tomar um café, ele quer te ver, ele quer pegar no seu braço, ele quer ver que você está ali, que está olhando a loja, quer que você conte história do que está dando certo, do que não está. Então, é importante você entender e mapear isso, né? Marcar, esse cliente gosta assim, esse cliente gosta assado, para você saber como atender melhor o cliente. Acho que o objetivo final de todo representante, de toda representada, é atender melhor o cliente, né? E vou pedir agora, Afonso, que você traga, né, levante aqui para todos os representantes quais foram os pontos altos do episódio de hoje, ou até os pontos altos dos últimos episódios aqui do ano de 2024, e quais as dicas que você deixa aí para o representante falando de 2025? De pontos altos de todos aí, é só, a gente tem que, eu tenho o costume de fazer o que o Bruno falou aí, assistir alguns episódios repetidos, porque sempre a gente conversando aqui, a gente tem alguma coisa legal para a gente ouvir de volta, né? Agora, de planejamento e do que a gente tem que fazer, eu acho que a gente não pode parar de estudar, né? Eu acho que a gente não pode parar de estudar o nosso mercado, né? A gente tem dito isso aqui, as mudanças estão muito grandes no atendimento, né? Eu tenho notado os clientes mudarem bastante o jeito de atender, essa coisa do pessoal aí, mudou demais, gente, mudou demais, o físico mudou demais. Então, isso está realmente fazendo com que eu tenha que mudar bastante o meu tipo de atendimento. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento, olhar para os lados com relação ao que está dando certo com alguns colegas, no seu setor e não em outros setores, eu tenho feito isso. Eu acho que a representação se tornou, vamos dizer assim, uma necessidade do profissionalismo, tá sendo um pré-requisito que não era antes. Sistema, BI, informação, né? Eu estou falando coisas muito óbvias, mas que a gente está vendo gente ainda não fazer, né?
Eu estou vendo colegas perderem pastas, perderem oportunidades por exatamente não fazer o que a gente falou aqui, não responder a metade das perguntas que o Caetano faz com relação a planejamento, a não ver como é que o cliente prefere ser estudado. Então, eu sempre estudei bastante, eu gosto de estudar tamanho de empresa, quanto que essa empresa quer crescer, quanto que ela quer de mercado. Porque os mercados, né, a gente como representante, ainda falando um pouco do mercado do Bruno, que eu entendo nada, só gosto de beber, mas a quantidade de rótulos que tem, né? Imagina, né, eu mexo com instrumentos musicais que tem uma limitação de marcas, por mais que eu acho que tem um monte, mas você imagina, se ele não, a quantidade de concorrentes que ele tem, né, se ele não estudar mercado, tamanho de mercado, porque o meu mercado não cresce, quando ele cresce bem, ele cresce 2 dígitos, tá, no ano, o mercado em si. O mercado de vinho talvez esteja crescendo 30, 40% ao ano no Brasil, não sei. E aí a representação dele não está crescendo. Então, quando eu falo de estudar, é exatamente isso. Quanto que o teu mercado pretende crescer o ano que vem? Quanto que você cresceu o ano passado e quanto o teu mercado cresceu? Quanto a indústria que você representa cresceu? Quanto que a tua região que você representa cresceu? Quanto que ela vai crescer? Isso é estudar, né? Isso é saber se você está dentro da planilha do gestor, da fábrica, se você está coerente com o resultado que você está entregando. Então, é nisso que eu acho que o planejamento tem que ser embasado, né? Nessas variáveis, né? De o quanto a gente é importante para a representada, e quando uma representação te passa um crescimento um pouco fora do padrão, você tem respostas para falar para ele, olha, me mostra que jeito que eu vou crescer isso aqui, porque eu não vou conseguir se você não me mostrar onde está esse ovo de Colombo aí, porque eu não conheço esse caminho para chegar num crescimento desse. Então, se a gente está estudado, se a gente está embasado em dados, se a gente tem informação, se a gente sabe o que está fazendo e conhece a região, a gente vai ser necessariamente controverso, mas em cima de fatos. Isso que eu gosto de estudar. A pessoa me fala de números, eu gosto de saber o tamanho do meu mercado, se ele vai crescer, qual a probabilidade. Eu só cresço se eu tomar o lugar de algum concorrente meu. A minha visão é tomar a prateleira do meu concorrente. Talvez a do Bruno não seja a ampliação de mix, o meu não. Então, esse tipo de estudo é que eu faço todo o tempo. Eu gosto muito disso, adoro fazer isso. Eu acho que é importante chegar nessa conversa com a empresa de como chegar, mas o crescimento é esse que vocês querem, mas como vai ser feito, mas não de uma forma de briga, né? Porque muitas vezes o vendedor ele já chega, não, mas vocês estão malucos? Não, que legal, vamos crescer isso, mas como? Como que a gente vai fazer? Porque a gente quer, o que a gente mais quer é crescer. Às vezes a empresa acha que, o vendedor é folgado. Não, a gente quer trabalhar. Como que a gente vai fazer? O que a gente precisa fazer? Mostra pra gente. Se mostrar aí, fizer sentido, a gente vai fazer, a gente vai executar. Isso mesmo. Boa. E Caetano, para uma mensagem final, né? Nosso último episódio do ano, né? Qual é a mensagem final que você deixa aí para os representantes comerciais? O que você tem enxergado de 2025? Se você tiver um segredinho aí, puder compartilhar com todo mundo. Tecnologia. Eu acho que eu passei o ano passado e esse ano inteiro fazendo muitos cursos, lendo muito sobre tecnologia, sobre essa transformação que a tecnologia está fazendo nos negócios, e a tecnologia para analisar dados, a tecnologia para nos dar relatório. Esses dias eu fui fazer um curso, eu hoje tenho um robô que emite relatórios da minha empresa todos os dias para mim, automaticamente, sem precisar que ninguém faça isso, extrai isso do sistema. Então, assim, são robôs trabalhando para a gente o tempo todo. E isso é fundamental, sabe? E a gente tem que ser obcecado por isso, sabe? Obcecado por conectar com o cliente do jeito mais automatizado possível. Tem coisa que só o ser humano faz, mas tem coisa que a tecnologia faria no nosso lugar. Então, a gente precisa estar obcecado por esse processo, porque o que eu vejo nos próximos anos, estruturas enxutas, muito eficientes,
certo? E muito disponíveis para o cliente e muito ativas no jeito de conectar clientes. Então, a gente precisa estar antenado nesse processo, né? E isso, tecnologia de uma maneira muito ampla. Tecnologia no que tanja o seu site, tecnologia que tanja o seu e-commerce B2B, tecnologia ao que tange o seu posicionamento na rede social, tecnologia no jeito de você prospectar clientes, tecnologias. Esses dias eu estava falando com um representante sobre como fazer campanha para atrair leads, para gerar leads para a sua representação, ajudando ele nesse processo. Ou seja, tecnologia cabe em todas as áreas da sua empresa. Cabe em todas as áreas da sua representação comercial e você precisa estudar cada uma disponível para cada uma dessas áreas e ler sobre isso e se informar sobre isso. A gente passa por esse processo na própria Venda Mais hoje, né? Muito do que a gente fazia hoje é a tecnologia que faz e a tecnologia permite que a gente tome decisões mais estratégicas, mais ágeis. Então, assim, tudo acontece de uma maneira muito, muito rápida e a gente precisa estar conectado nesse processo, sabe? O que eu vejo é que tem gente que vai ficar fora do mercado se não se atualizar. Muita gente vai ficar fora do mercado se não se atualizar. E para acabar com esse mimimi de, é o representante, não. Todas as áreas. Qualquer área, quem não se atualizar está fora do jogo nos próximos anos muito rapidamente. O médico se não atualizar está fora do jogo, o dentista que não se atualizar foi fora do jogo. Então, assim, a gente às vezes olha para o nosso negócio e fala, eu preciso melhorar, tá difícil para o representante. Cara, é desafiador para todo mundo. Então, pegar, por exemplo, pegar um exemplo do nada aqui, né? Por exemplo, dentista. Dentista era uma profissão que estava assim, como é que eu ganho dinheiro com o dentista? Veio estética para o dentista. Cara, os dentistas que foram para estética, lente, botox e não sei o que e tudo mais o que ele pode fazer, cara, deram um boom. Uma oportunidade de mercado que o cara teve que aprender a fazer coisa que ele não fazia. Se ele continuar lá só cuidando de cárie, daqui a pouco vai vir uma ferramenta que acaba com a cárie, que não tem mais cárie, e aí o cara não tem o que fazer na vida. Então, assim, para com essa história de que, é o representante que está acuado, né? Todos os canais estão, de certa forma, pressionados, isso é parte do processo, mas olha e fala assim, cara, como eu uso esse movimento de uma maneira positiva para o meu negócio. Não tem outro jogo, sabe? E isso depende muito de você que é líder. É você que vai transformar o seu negócio, é você que vai colocar lá. Então, assim, 30 anos, né, de Venda Mais, eu vou lá, sento numa sala de aula para estudar inteligência artificial, né, e fiz isso esse ano várias vezes. Precisava fazer isso? Não, poderia falar para alguém na minha equipe lá, tem 50, 60 pessoas na equipe, mas eu vou lá fazer. Então você não pode se furtar a isso. Caetano, mas eu não sou novo. Eu também não sou tão novo, Afonso não é tão novo. Então a gente precisa, cara, atualizar dentro desse processo ou trazer pessoas que nos ajudem a atualizar. Porque o jeito de vender está mudando, o jeito de posicionar nossa representação comercial está mudando. O representante que daqui a um tempo chegar a apresentar um currículo numa empresa, não tem um site, não tem um software, não tem uma tecnologia, não usa a inteligência para nada, está fora do jogo. E aí você vai ficar vulnerável à representação que você trabalha. Não pode ser assim. Então eu sei que não é uma mensagem motivacional de final de ano, mas é uma mensagem para mim necessária. Né? Para mim é uma mensagem necessária. É a mensagem do se acorda. Exatamente, né, cara? Então, assim, cara, desculpa. Exatamente, Miriam. A mensagem do acorda aí e vai fazer. E outra, aprender pode ser um grande barato. Aprender não precisa ser uma coisa insuportável, sabe? A gente tem que abrir espaço para aprender, porque senão a nossa organização não muda. A minha não muda, a Mirielle, na função dela, não muda. Pergunta para a Mirielle o quanto de coisa ela fez nova nos últimos tempos aí. Se perguntar para ela o quanto ela estudou, o quanto ela aperfeiçoou, o quanto ela mudou o jeito de fazer. Então o representante tem que sair dessa posição de vítima de um processo e assumir o protagonismo, né? E às vezes assumir o protagonismo também pensando em outros business que podem ser decorrentes da sua representação comercial, né? Então tem representantes montando outros negócios para atender a carteira de clientes dele. Por que não? Por que não? Por que você não pode olhar para a sua carteira de clientes e falar, e se eu montasse um outro negócio para conseguir atender a minha base e esse negócio eu fosse 100% responsável por ele? Por que não? Só que tem que parar e pensar estrategicamente, né? E não ficar na posição de vítima. Mas eu desejo um feliz 2025 para todos vocês nesse cenário de transformação que a gente vive. Basicamente é isso. Com muito amor no coração. Mas é muito legal isso, porque foi a soma de coisas, assim, ouvindo vocês falar aqui, a mudança, como o jeito que o Bruno lida também com a representação, assim, na posição, quando a gente busca querer aprender mais, a gente vê o quanto a gente está atrás, daí dá mais vontade de a gente continuar, né, estudando, porque não foi o teu primeiro curso de inteligência artificial ali
que você aprendeu tudo. Então, você sabe que precisa ir pro próximo, né? Exatamente. O primeiro me sensibilizou. Na verdade, nem foi curso que me sensibilizou, né? Eu tenho newsletter, assino 3, 4 newsletters de inteligência artificial, e isso me sensibilizou e os cursos vão somando, né? Enfim, é parte do processo. Com certeza. E o que é pra gente o novo estudo, às vezes, né, pra você que tem filho mais novo e adolescente também, pra ele já vai ser uma coisa tão natural, né? Então, sim, acho que a gente manter aqui corrida é bom. Mas, gente, né, quero agradecer muito a participação de vocês, a participação de quem ficou até aqui para esse último episódio. Eu espero que vocês tenham anotado todas as dicas, voltem, revisem esse episódio, criem seu planejamento. E agora quero agradecer Bruno, né? Bruno, muito obrigada por ter vindo aqui no Mercoscast, por ter puxado tantos insights aqui pra galera. Com certeza o primeiro de muitos. Poxa, eu que agradeço muito a atenção de vocês e a oportunidade de estar aqui. Eu já acho que o Marcelo falou agora foi o mais motivador possível, que é, cara, tem que mudar, tem que mexer, tem que ser aberto. Ninguém sabe tudo, cara, ninguém sabe tudo. Então a gente precisa estar aberto. Não podemos ser cabeça dura de achar que a gente sabe tudo. A gente pode ser muito bom no que a gente faz, mas se a gente não melhorar, a gente um dia vai ficar para trás. Boa. Não, e depois o Caetano comentou ali do dentista e tudo, de Botox. Quem quiser patrocinar o Mercoscast, tô aceitando, tá, gente? Só botar o arroba, tô brincando. Essa aí a gente aceita. Aqui, ó. Mas obrigada, Caetano. Obrigada, Afonso, né, por esse ano como foram tocados. Eu aprendo demais com vocês, assim, para mim é uma honra, e abrindo meu coração, eu acho que como de vários outros que estão ouvindo, é uma honra poder ouvir vocês. Assim, é incrível a capacidade que vocês têm de toda pergunta, vocês trazerem algo de novo, diferente. É um episódio que a gente tem, então, assim, é enriquecedor, né, mesmo ter vocês aqui, e muito obrigada pelos episódios. Nós que agradecemos. Aqui a gente aprende também, não pensa que não. Na realidade, é uma transferência, né? É uma troca importantíssima. Honrados estamos nós de estar aqui e ter essa audiência e o convite de sempre. Feliz ano novo para todos e que o ano que vem seja grande sucesso. É isso. E deixa eu falar uma coisa motivacional aqui no final. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, Mirelle, você, né, todos os convidados que passaram por aqui. O Afonso não tem preço, né? É muito legal ouvir o Afonso, é muito legal ver a sinceridade do Afonso, que ele abre a empresa dele assim, de uma maneira muito transparente, e eu acho isso muito legal. E todos os representantes que ouvem, com certeza, têm nele uma referência absurda. Eu queria dizer para vocês que você sabe que esse ano todo mundo chega para mim e pergunta como é que foi o ano. E eu falo bem assim, como é que foi para você? E as pessoas falam bem assim, sabe que foi bom? Sabe que não foi ruim? A gente está com uma percepção pior do que a realidade tem se demonstrado. E eu acho que essa percepção, muitas vezes, ela consome a energia da gente, né? E a gente precisa, de verdade, fazer uma reflexão sobre isso. Porque se perguntar com as pessoas que eu conversei nos últimos 30 dias, falando sobre planejamento e tudo isso, a grande maioria delas atingiu as metas e muitas delas estão com dificuldade de entregar produto. E aí, quando você conversa com eles, a primeira coisa você fala assim, tá complicado, mas como é que tá? Tô atingindo o resultado, né? Então eu queria que a gente parasse um pouco essa percepção negativa, porque ela consome muita energia, e a gente olhasse para a realidade dos fatos, e a realidade não é ruim, não. Eu vejo o mercado têxtil aqui em Santa Catarina, que eu estou muito inserido nesse mercado, com dificuldade de entregar produto. Eu vejo vários mercados assim. Claro que tem desafio, sempre tem desafio, mas não é uma coisa tão maluca assim, né? A gente tava, o boi está com preço baixo, o boi foi lá em cima, vendendo produto pra caramba. Então, assim, o mercado não está tão complicado assim. Ele é desafiador para todo mundo, mas eu gostaria que vocês focassem no que vocês fazem bem, porque é isso que vai fazer vocês conseguirem, de verdade, dar um passo importante em 2025. Bom, gente, é isso. Chegamos no último episódio do ano, né? A gente agradece muito você que acompanhou todo 2024, todos os episódios. Desejo do fundo do meu coração um Feliz Natal, que seu ano seja repleto de bons negócios, bons clientes, boas metas batidas, né? Lá em janeiro a gente se encontra de novo. Por quê? Porque o Mercoscast continua. 2025 a gente tá junto de novo com vocês, trazendo muito insight, muitas dicas valiosas. E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.